Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trarei a vocês comentários sobre emenda PIX, a reunião que houve entre os três poderes da República, aquelas atas da Venezuela que não virão, mas eu começo falando ou passando um vídeo daquele renomado jornalista Boris Casoy, 83 anos, muita credibilidade e idoneidade em suas informações. Vejam a impressão que ele tem sobre as emendas PIX por parte do governo. Boris Casoy. Governo dribla a legislação eleitoral e TCU e libera 7 bilhões e 700 milhões de emendas PIX. Você acredita? Mais da metade desse valor deve ser paga antes das eleições municipais, sem nenhuma informação sobre o que será feito com o dinheiro, driblando a legislação eleitoral e uma decisão do Tribunal de Contas da União que exige transparência sobre esses recursos. Olha, é um caso de polícia. Tem que chamar a polícia. Isso abre a porta do cofre. Isso é realmente algo danoso e, olha, criminoso. Algo criminoso que afeta o país. Não tenho dúvida de chamar de criminoso. São verbas públicas que a gente não sabe para onde vão, nem como serão gastas, nem como será feito. Quer ver? O vácuo na transparência dificulta a fiscalização. É possível saber qual parlamentar indicou e qual município recebeu, mas não o que foi feito com o dinheiro. Você já viu, né? Você já viu. Também nós temos comentários de repórteres da Globo News, que sempre foi de esquerda, mas eles tecendo comentários sobre aquela recente reunião que houve entre os três poderes da República, que foi o Supremo, presidente do Senado e do Congresso, e também presidente da Câmara dos Deputados, para aparar arestas sobre as emendas parlamentares. Vejam aí o que a Globo News comentou. Nó da questão para o Congresso era saber se era uma dobradinha do Supremo com o Executivo. Eles jamais vão ter essa resposta, porque todo mundo vai negar, mesmo se tiver algum tipo de conversa prévia, se tiver tido, né, algum tipo de conversa prévia, ninguém vai falar isso de público. Mas ontem houve esse questionamento ali para alguns ministros do Supremo, segundo eu apurei, e também na conversa com o presidente Lula, que obviamente todos dizendo que não tem cabimento. Mas o Lira, ele tem usado uma expressão, segundo aliados dele me contaram ontem, que assim, estava parecendo um jogo de 2-1. Um jogo de 2-1. Eu até anotei essa expressão. Ele falou isso ontem lá na reunião com os ministros que reclamaram que ele estava elevando o tom. Assim, mas o problema é que está uma situação de 2 contra 1 aqui. 2 contra 1. Eu entendo a sensação de desconforto do Arthur Lira com 2-1. Que não consigo entender por que o Supremo Tribunal Federal tem que participar de uma negociação política sobre algo que, no final das contas, ele terá que julgar. O arcabouço do que é inconstitucional ou não é já está posto. Eles já deviam saber disso. O Congresso fez passar coisas inconstitucionais. Agora, você colocar ministros do Supremo para sentar com partidos políticos, para mostrar unidade. Nesse país, olha só. Sentar com partidos políticos e começar a conversar sobre formulação de leis, tem alguma coisa errada. Isso tem não me parece correto. Tem toda a razão. Já houve... Diante desse comentário e também essa reunião que houve, já em outra ocasião, o ministro Barroso, o presidente do Supremo, disse que
Às vezes o Supremo até age politicamente, mas isso, numa democracia, não deve acontecer. O Supremo é Supremo, é dizer o que é constitucional ou não. Mas também quanto a eles dizerem que temos a possibilidade de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e se for apresentado esse impeachment até 7 de setembro, terão que ter 2/3 dos senadores assinado esse pedido, que são 81. Isso só será encaminhado se 54 assinarem. Mas tudo depende, e você deve fazer pressão se você tem esse interesse, sobre o seu presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Esse homem é que decide se encaminha ou não, se houverem esses números. Isso até 7 de setembro. Já das inscrições ou pedidos do povo, terá que ser 1,5 milhão de votos. Mas já temos mais de 1 milhão que votaram pela internet. Lembramos também que em Esteio, no Rio Grande do Sul, no dia 24 até 1º de setembro, começa a Expo Inter. É uma feira, a primeira após as inundações que afetaram a economia do Rio Grande do Sul. Também, muito estranho, em Goiânia, uma candidata, a deputada federal do PT, delegada Adriana Accorsi, ela está processando um outro candidato por ter dito que ela é do PT. Isso num debate. E ela quer que seja retirado a gravação desse debate, porque eu acho que ela não quer ser reconhecida como petista. Pensa ela, talvez, que vá denegrir a sua eleição. E quanto ao pedido de, só depois que visses as atas lá da eleição da Venezuela, o presidente Lula havia dito do seu amigo Nicolás Maduro, mas agora teve uma decisão que não serão mostradas as datas. Muitos que assinaram a exigência de que fosse mostrado, inclusive os Estados Unidos, organizam sanções contra 60 autoridades da Venezuela. E o Tribunal de Justiça da Venezuela reconheceu a vitória do Nicolás Maduro e proibiu a divulgação das atas, 25 dias após as eleições. Já o presidente da Assembleia da Venezuela disse assim, escutou Celso Amorim, que foi o observador do presidente Lula. Isso parece uma ameaça do Nicolás ao presidente e ao seu observador. Mas vejam aí a decisão do Tribunal Eleitoral ou o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela. A Corte venezuelana validou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições do último dia 28 de julho. Sem apresentar as atas eleitorais, o tribunal ligado ao chavismo confirmou os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral e determinou que os comprovantes ficarão sob custódia da sala eleitoral. Se decide que todo o material eleitoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos queda en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional
2031, así se decide. Bom, e para argumentar que tem competência para decidir sobre o assunto, o Supremo venezuelano deu alguns exemplos de outras cortes internacionais, entre elas o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro. Otras naciones, en el ejercicio soberano de su jurisdicción, han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales. Ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país. Como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Bom, Consa, tá aí. Então, o Supremo da Venezuela ratificou, confirmou a eleição de Nicolás Maduro, apresentou as atas eleitorais, nem vai apresentar, algo que o presidente Lula está há um mês quase pedindo, solicitando, e tem mais ainda. O Supremo disse que vai ficar com os comprovantes sob custódia numa sala eleitoral. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Já aqui no Brasil, a pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão do celular do seu ex-assessor lá no TSE, do Tagliaferro. O ministro liga o vazamento de mensagens a uma organização criminosa que tem a intenção de fechar o Supremo Tribunal Federal e também instabilizar as instituições do Brasil. Às vésperas das eleições municipais, o governo Lula destinou 7 bilhões e 700 milhões para dar vitória a prefeitos e vereadores do PT, embora saiba que não será fácil e eu acredito que muito desses vão perder. Temos também um assunto pouco divulgado pela imprensa, que aconteceu lá na semana passada, no 15 de agosto, em que a esposa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, ela pegou carona no avião da FAB com ministros de Lula, de Brasília a São Paulo. Haviam 11 passageiros nesse voo, dentre eles a comitiva dos ministros, e eles também, né, o ministro Fernando Haddad e o ministro da Defesa. Também a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e a sua esposa, Guiomar Mendes. Mas um detalhe é que eles entraram por uma área exclusiva da FAB, em que é um acesso por autoridades, e lembrando, a esposa do ministro, e ele não estava, o ministro não estava na lista de passageiro, e não pelo local de, como ocorre em voos de passageiros comerciais. Eu acredito que ela não esteja enquadrada, e esse lugar era reservado a autoridades. Mas é um fato que veio ao conhecimento de vocês. Também lembrando a vocês aquele recado que o Maduro mandou ao presidente Lula e ao seu observador, Celso Amorim. Escutaram? As atas não serão divulgadas. E ele foi aprovado e decretado como presidente da Venezuela. Os fatos estão aí. Eu espero que vocês deem a sua opinião, que comentem e também que se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.